Você quer apostar, rapaz? Eu corto meu cabelo. Fala duvida. Parece idiota, né? Mas é assim que começa. Nunca começa grande. Começa com uma certeza boba de alguém disposto a perder pouca coisa. No meu caso foi o cabelo. Tem quem entregue o próprio salário. Ele torrou mais de 200 mil reais em aposta. Mas ninguém pode acusá-lo de perder seu próprio salário. A aposta não nasce da dúvida. Ela nasce da confiança, do excesso dela. Não se aposta quando não sabe. Aposta quando acha que sabe demais. Ou quando alguém nos faz sentir que sabemos. Um cara no TikTok falando com uma Lamborghini alugada e tudo fica óbvio, fácil. E a gente vai ensinando pra gente mesmo que é um tipo de diversão. É só pra dar emoção. Se emoção fosse baratinho assim, terapia não custava o que custa. É só pra dar emoção. Não é dar emoção, é comprar. E emoção comprada vem com juros. E geralmente em parcelas que a gente não lembra que fez. Tem gente analisando os efeitos dessa emoção. Gente que, ao invés de perder dinheiro, ganha dinheiro estudando quem perde. Lá nos anos 90, na Universidade de Cambridge, o neurocientista Wolfram Schultz colocou eletrodos no cérebro de macacos e dava suco. Os eletrodos fixados nos macaquinhos mostraram que o cérebro reagia ao suco. Normal. Só que ele repetiu o experimento e antes do suco vinha um sinal, uma luz, acendia e vinha o suco. E aí o cérebro mudou, parou de reagir ao suco e começou a reagir à luz. O cérebro nem esperava mais o prêmio, já se animava com a notificação. E quando o cientista começou a variar, às vezes acendia a luz e tinha suco. Às vezes acendia sem suco. O cérebro passou a reagir mais e mais forte do que nas vezes que tinha suco sempre. A incerteza excitava. E isso pode nos dar uma pista de como as apostas agem na nossa cabeça. Como dissemos, a aposta começa com a certeza, mas é a incerteza que deixa a coisa animada. Deve ser por isso que a gente não troca logo a pilha do controle quando começa a falhar. A gente aperta de novo, se irrita, espera, agora vai. E quando funciona aquela emoção! Pilhas novas não podem dar essa experiência. E para você que se acha mais esperto do que os bichos, no começo dos anos 2000, o neurocientista Brian Knudson, em Stanford, fez um experimento parecido com o de Schultz, mas usou pessoas. Ele colocou a galera dentro de um aparelho de ressonância magnética funcional. Eles viam na tela um jogo simples. Podiam ganhar dinheiro ou perder. Cada rodada tinha um momento antes do resultado. E era ali que ele media. O que apareceu? Uma região do cérebro ligada à recompensa, o núcleo accumbens, acendia antes do resultado. Também em nós, a reação maior não vinha quando ganhava, vinha antes, quando se acredita que podia ganhar. O cérebro fica em êxtase já no trailer. Ver o filme nem é tão importante. Pior que eles fazem trailers cada vez melhor. E é isso que a aposta vende. Não um prêmio, um intervalo antes dele. Aquele segundo em que tudo ainda é possível. Mesmo que esteja todo mundo numa correria, tentando conseguir qualquer aumento numa jornada de 8 horas, 6 por 1, 7 por 0, o sujeito crê no impossível. Vai resolver o seu problema apenas clicando deitado no sofá. Não faz sentido, mas o antes, o trailer, virou um produto muito eficiente. Mulheres, automóvel, mulheres, iate, mulheres, mansões. Aplicativo, interface bonita, cor, som, animação e um famoso rico ficando mais rico divulgando. E não se diz aposta. Aposta! É mais levinho. Acredite, bota fé, dê seu pitaco, dê seu palpite. Tudo pra gente esquecer que estamos perdendo dinheiro com o design premium. Mas a experiência é sempre deliciosa. E expectativa é um produto barato para oferecer. E como no fundamento desse negócio nada é garantido, eles não precisam cumprir nada. Basta prometer. Só precisa durar o suficiente pra gente saborear o sonho. Mulheres, mansões. E querer tentar de novo. E de novo, e de novo,
E de novo, Já entendi! Eu já entendi! a força desse mercado fica clara no rebatizado que estão fazendo em nosso mundo. Nos campeonatos de futebol, Brasileirão Aposta, Copa Aposta do Brasil. No campeonato de vôlei também, o Aposta Superliga. Em Porto Alegre, os grandes shows são no Aposta Arena. E em BH, o tradicional Mercado Central Aposta. E ainda os estádios Aposta Arena das Dunas e os tradicionais Aposta Fonte Nova e o berço do Pelé, a Vila Aposta. E esse domínio também está na internet, financiando boa parte do que assistimos aqui, colocando grana. Bom, mas olha, se bem que tudo tem o seu lado bom, hein? Tem que ver direitinho isso aí. Vamos conversar, tá? Aposto que o Jandirico pode fazer uma parceria importante. Programa do Jandirico. Meu Deus, um ovo falante! Ai. Fecharam, não? Então vamos falar. E no Brasil isso está crescendo rápido demais. Valendo um voucher no valor de R$3.000 na Calma Bet. Em 2023, os brasileiros movimentaram qual valor em apostas online? 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões ou 500 milhões? Tempo! E a resposta certa é, em 2023, brasileiros movimentaram mais de 100 bilhões em apostas online. Ah, mas não tinha essa resposta, não tem como ganhar. Exatamente! Dessa vez ele está certo. E junto com esse volume de dinheiro, órgãos de saúde começaram a registrar aumento de comportamento problemático. 52% dos apostadores comprometeram boa parte da sua renda, usando economias ou empréstimos. 62% são homens. E a infidelidade financeira é uma realidade confirmada por boa parte desses homens que disseram fazer apostas de forma individual e sigilosa, sem o conhecimento das esposas ou parceiras. A mulher não sabe nem o porquê, mas as contas da casa começam a pesar mais pro lado dela. O que é de responsabilidade dele vai atrasando um mês, dois. Coisas básicas começam a faltar. Infidelidade financeira. Eu nem sabia que isso existia. Deve ter esposa aí sentindo saudade de quando a infidelidade era só arrumar uma amante. E como mentira pouca é bobagem, nessa mesma pesquisa, os homens admitiram que mentem frequentemente sobre os seus ganhos nas apostas. E esse é mais um ingrediente dessa receita para deixar a vida um caos. O status, a fachada, depois que começa, só fica cada vez mais difícil sair. E uma das ações de prevenção desses problemas é a cláusula de advertência nas propagandas exigidas pelos órgãos reguladores. Parece até quando os pais falam para o adolescente, pronto para sair no sábado, 10h30 da noite, juízo, hein? Ninguém acredita nessas advertências. Serve só para lavar as mãos. Jogue com responsabilidade. Mas com responsabilidade não se joga. Ah, mas tem que saber jogar. Eu sei a hora de parar. Isso é muito familiar, né? Mas geralmente a gente ouve essa frase assim: eu sei a hora de parar. Ludopatia não é entorpecente, mas tem muitas semelhanças. Por exemplo, costumam dar a sensação de autocontrole. Faz parte do poder que essas coisas têm para cativar a gente. E mesmo com dados alarmantes sobre o endividamento por causa das apostas, o mais provável é que só aumente o número de adeptos. Porque tem um detalhe ainda mais cruel. Elas não funcionam apesar das perdas. Funcionam por causa delas. Tem um conceito chamado reforço intermitente do Skinner. Se ganha sempre, enjoa. Se perde sempre, desiste. Mas se ganha de vez em quando, aí vira cliente fiel. A emoção oferecida pela incerteza talvez vicie. E a gente continuar jogando é tudo que a banca precisa. Não custa lembrar, a banca sempre ganha. Sempre. É o único negócio onde o empreendedor não precisa apostar. Só esperar. Pode-se ganhar deles hoje, amanhã, talvez até semana que vem, mas é só continuar que a matemática nos encontra. E ela não dá a mínima para sua sorte.
só entende de repetição. Proibido para menores de 18 anos. Isso nunca foi dificuldade para a gente entrar numa boate na década de 90. No virtual, que não vai ser empecilho, né? Mas todos ficamos bem infantis naquela dinâmica. A ingenuidade toma a frente. Parece que a gente volta pro alto daquele trepa-trepa, aos 6 anos de idade. Altura suficiente para você perder 3 dentes. E você ouve: duvido pular daí! Duvida? E a gente pulava. Não porque fazia sentido, porque alguém apostou com a gente. Não é estratégia, não é cálculo. É alguém, mesmo que imaginário, cutucando. Duvido você tentar mais uma. E no transe do jogo, depois de um tempo, estar ali jogando, para de ser sobre ganhar, perder. É apenas sobre estar ali jogando. Foi o que observou a pesquisadora Natasha Daw-Schuh, que passou anos dentro de cassinos em Las Vegas, observando jogadores de caça-níquel, gente jogando por horas. O que ela descreve é um ponto em que os jogadores entram em uma espécie de transe, embalado por cores e sons. Ela chamou isso de Machine Zone, o tempo da máquina. Ali, naquele momento, o importante é só não sair do jogo. E na substituição da nossa independência por comportamentos autômatos, o ciclo se repete. Ganha, perde, joga novamente para recuperar. Só quer voltar para o 0 a 0. 0 a 0 já é vitória. E quando volta, a gente faz o que todo mundo faz depois de sair de um buraco: arruma outro. A vida é agora. Viver sem emoção não é viver. E aí começa tudo de novo. Mas dessa vez, só mais uma rodada. Mais uma oportunidadezinha de acreditar que agora vai. E se você acha que isso não é com você, que você está imune, nunca cairia nisso, que você está vendo tudo de fora, vale pensar que uma das conclusões dos estudos do Christopher Fiorillo, colega de Schultz na Cambridge, é que, embora esteja evidente o aumento dos níveis de dopamina durante as apostas, a dopamina, que é comumente associada a prazer e felicidade, segundo as recentes conclusões dos cientistas, parece que é mais certo ligá-la à motivação e ao comportamento de reforço. A gente só precisa começar. A dopamina faz o resto. Eu perdi uma aposta. Cortei o cabelo. Mas acabou. Teve fim. Se bem que ainda tem bastante cabelo aqui. Fala, duvida! Expectativa é um produto barato para... Expectativa fica clara no... A força desse... E se a emoção fosse baratinha, o cérebro...